Maurício Mococa, mais uma transmissão ao vivo. Apertar aqui o microfone e ver se está tudo ok, né? Nós estamos transmitindo ao vivo. Vamos ver se está tudo ok. Se é tudo ok, nós vamos ver já. Mas parece que não está tudo ok, não. Vamos ver aqui. Ah, tá. Nós vamos ver aqui se está saindo o som legal. Se estiver saindo o som legal, nós dá início aqui. Mas parece que está tudo ok. O som tá saindo, tá legal, a altura tá boa. Não tá, beleza. Nós vamos fazer aqui a apresentação das variônicas. José Araújo, boa noite, bem-vindo à live. Hoje nós fizemos uma live agora à tarde. Bom, tá. O Zé Araújo está no trabalho, está trabalhando. Trabalhando dia de domingo, hein? Mas é bom, o trabalho é bom. Nós vamos fazer aqui a apresentação das variônicas. E a número 1. Essa aqui é a número 1, que ela desmonta, você pode carregar no bolso. Ela tem o mesmo formato da 2, só que ela desmonta a antena. Ela é muito importante por isso, porque aqui, ó, você desmonta a antena dela e pode carregar no bolso. Sorte aqui em cima. Aí ela fica toda curta, curtinha, para você carregar dentro do bolso. Você vai usar, você monta ela de novo, passa a primeira vareta aqui, ó, aperta o parafuso, coloca a outra parte da antena e está pronta para usar. A outra é a mesma coisa, que é as duas. E também você pode trabalhar com ela com comando ou pode trabalhar com testemunho. Colocar testemunho na câmera dela. Tudo meio apertado ela. Só abrir a outra aí, que essa aqui ficou meio. Dá um passo nela de novo. E você coloca testemunho. Mais perto aqui, pessoal, ver lá. E você pode trabalhar com ela com comando. Bom, vamos ver aqui que a outra você vai abrir aqui. Não, a outra não quer não. Mas o importante dela é que você possa trabalhar com comando com ela e trabalhar com testemunho com ela. E ela fica toda curta. Ela fica toda curta, que você possa trabalhar, desmontar toda. Ô, meu amigo, bem-vindo à live. E você desmonta ela. Nós vamos desmontar ela, a outra também, para que a pessoa possa ver que essa número 1 ela é top para carregar. Ela, para carregar ela é. Então você desmontou toda ela, está tudo desmontado.
que ela está desmontada. Vou pegar aqui aqui é um saquinho que vai ela. Esse saquinho aqui é o que carrega ela dentro. Então, pôs ela dentro, fechou. Você pode carregar dentro do bolso. Toda fechada. Você pode carregar ela tudo dentro do bolso. Agora, nós vamos à nossa top aqui, que é a número 2. Nós vamos aqui a pergunta do Zé Araújo. Essa é a número 2. Você pode trabalhar com comando, também trabalhar com testemunho. Essa é uma das carro-chefe nossas. E você pode pôr testemunho e pode trabalhar com ela com comando. Fechou? Ela tem mais de 1 centímetro de rosca. É bem fechada. E em cima você sorte o parafuso, você desmonta ela. A outra, mesma coisa. Sorte o parafuso, desmonta. Você carregar na mochila fica mais prático ela desmontada. Assim. Você pode carregar na mochila ou enfiar ela dentro do bolso também. Só que dentro do bolso ela fica com as pontas da vareta para fora. Ô, Zé Araújo, respondendo a sua pergunta, não, alimento não. Tendo alimento não há problema com a nossa energia. E também não há problema com a radiestesia. Às vezes, quando você está muito com a barriga cheia, assim, às vezes não é bom você praticar radiestesia, esperar pelo menos uma meia hora. Agora, você vai entrar agora, daqui 7 minutos, já de novo no serviço, mas a resposta está rápida. Então, alimento não, você acabou de almoçar, você espera um pouquinho, uma meia horinha, pode trabalhar, praticar, à vontade. Agora, vamos aproveitar também já dessa pergunta, porque outra coisa, quando você estiver praticando a radiestesia, se estiver praticando casal iônica, ou você sentiu cansaço, você sentiu que está meio cansado, que então é bom você parar, toma uma água, porque às vezes praticar a radiestesia ela dá um pouco de desgaste. Então então a gente sempre fala que é importante que a pessoa, por exemplo, sentiu cansado, ele para, vai na sombra, toma um pouco d'água, descansa lá uns 15, 20 minutos e depois continua de novo. E isso já aconteceu comigo. Principalmente a área de minério. A área de minério, ela te dá um desgaste no ser. Se você for saber tudo que tem dentro daquela área, ela te dá um desgaste tremendo. Você leva mais de meia hora, 40 minutos, para fazer as perguntas dos minérios que tem dentro de uma área de minério. Então, ela te dá um desgaste. Aí, às vezes, é preciso você tomar uma água, às vezes é preciso você pegar um pouco de água, despejar no braço aqui em cima, deixar escorrer para as mãos, dos dois lados, para você recompor a energia. E isso pode acontecer sim. Ó. Então, aproveitando essa pergunta, a gente já está já também nessa outra parte. Agora, fora disso, não há problema. Nem de dia, nem de noite. Você pode pesquisar de dia, de noite, não tem hora. Qualquer hora. Você pode pesquisar no seco, em cima de rio, qualquer lugar.
E nem eu tive uma pergunta esses dias para trás aí num dos vídeos. O cara perguntou, mas como é que eu vou marcar um poço artesiano dentro d'água? Como é que a Zara vai marcar um poço dentro d'água se está em cima da água? Então, meu amigo, tem muita diferença. A energia, uma energia telúrica que está em cima daquela água com a outra energia que está no chão. A que está no chão, ela atravessa aquela água para cima. Não há problema nenhum. Você pode estar lá dentro de um meio metro d'água lá, espraiado, assim, se você precisar furar um poço artesiano, você pode dar o comando para a Zara Iônica, que ela vai te indicar onde você furar lá dentro da água. Então, outra, essa parte é uma parte que a pessoa vai adquirir mais com prática. Entrando dentro de um rio raso, ele dá o comando dentro do rio, então ele vai praticar ali. Porque eu tenho um vídeo, até que eu comecei a entrar na beirada lá, depois começou a afundar e eu voltei para trás, eu estava de bota só para. Eu não vou molhar para entrar, vai caber. Mas eu marquei um ponto dentro da água lá, naquele vídeo. Quer dizer que se eu tivesse que marcar num pântano, um lugar muito brejento, esses lugares brejos, dá água por cima do chão, é a mesma coisa. Você vai dar o comando, ela vai te indicar o lugar do veio. Agora, você vai pedir um veio de água, você não vai pedir água de chuva. Água de chuva é a água que está aí até uns 4, 5 metros, 6 metros de fundura. Então, por exemplo, lá no pode, se você furar lá 3 metros, enche d'água. Água ruim em cima. Então, o veio de água ele é muito diferente de água de chuva. A água de chuva, por exemplo, você está num lugar que é meio brejão, é úmido. Qualquer lugar que você furar vai dar água. A água ela vai entrar pro buraco. É água de chuva, a água que está ali em cima. Aquilo lá não é um veio. Você vai pegar um veio, o veio é diferente. O veio ele vai minar um veio de água. Não é aqueles veinhos que estão enchendo buraco. Não tem muita diferença disso aí. E, né, eu vejo muita pessoa falar, Samuel, qualquer lugar que furar dá água. Ué, de chuva dá. E se você for lugar úmido, agora eu quero ver você ir lá no Ceará e pegar água em qualquer lugar. Lá na Bahia, alguma outra região que tem aí de Brasília, Mato Grosso. Aí eu quero ver o caboclo ir lá e pegar água de chuva lá. Lá tem poço lá que chega a 140, 130, 120 metros de fundura. Não tem nada de água de chuva que desceu lá. Então é muita diferença. Agora, é claro que as pessoas que falam que aquele lugar que fura da água, ele também não entende nada de nada, né? Ele fala por falar porque ele acha que tudo é desse jeito. Ele viu alguém falar e fala igual. Mas nunca pensou que seria diferente. Agora, a gente tenta, né? Tenta ensinar o melhor, mas é a própria pessoa que precisa praticar. Custa nada, você está aí no meio do passo, no meio do mato, pratica. Caça um veinho de água, caça um veio de uma área de minério, vê o que tem nessa área. Está lá na beira do rio, bate uma peneira lá, pelo menos até a fina, para você saber o que dá ali. Põe uma bateia para ver se dá uma faísquinha de ouro ou não. Porque às vezes não dá faísca de ouro, mas aquele ferro preto, aquela areia preta no fundo, te indica um tanto de coisa. Se você tiver uma lente para você olhar ali te indica muitas coisas que pode ter por ali. Então ali sai uns indicativos. Aí você começa a aprender coisas. E nas peneiras também, o cascainho que vai saindo ali, você vai vendo o cascaio que sai, você vai, opa, mas essa pedra aqui verde, transparente, bonita, hein? Quer dizer, já é um indicativo para você que tem alguma coisa ali. Então, tudo isso é importante. Responda, ô, nego, é nego ou é chover? É, quando você está com dor de cabeça, não é bom nem você praticar radiestesia.
Porque a radiestesia, ela já te dá um cansaço. Ela não te dá dor de cabeça, ela te dá um cansaço. Você sente assim que você está cansado, você tá como se você estivesse trabalhando assim, a todo vapor. Agora, a dor de cabeça já pode ser um indicativo de energia fraca. Então, com o treinamento da radiestesia, essa dor de cabeça, se for um indicativo da que a tua energia está fraca, ela some. Mas o bom mesmo é não praticar quando você está com dor de cabeça. Espera, toma um remedinho. Pois é, Zé Araújo, um bom trabalho para você. Então, nós mostramos aqui a variônica KTA2, né? Agora nós vamos desmontar ela aqui e eu deixo ela montar para não me esquecer. Essa é a 3. Ela é telescópica, ela encolhe, você pode carregar dentro do bolso. Essa aqui também é top. Ela e a 2 é top de linha. É as duas profissionais nossas. Agora, nós tem umas mais simples, mas também são muito boas. Eu vou abrir uma aqui, vou mostrar uma. Nem vou abrir a outra. Aqui, ó, já dá para ver que a antena está aqui, ó, tampão. O outro é todo o material só, essa antena também é latão, metal amarelo, ela só é aniquilada, mas o metal é amarelo. Aqui, ó, ela tem 50 centímetros de antena, pra você trabalhar. Outra, você quer trabalhar com ela mais curta, você encolhe os dois primeiros goma, você fica com 30 e poucos aqui, 35 mais ou menos. Você vai encolher ela, você vai guardar, você coloca a ponta no dedo dela, encolhe ela, tampa, tampou, tá tampada, não tem perigo de ficar em chuveiro nem nada. Aqui é a parte que você pode trabalhar com testemunho e pode também trabalhar com ela com comando. Você comandar ela, fazer o treinamento, comandar ela, se você quiser caçar com ela. Você pôs o testemunho dentro, ouro, diamante, ó, tampa, tampou, tá tampado, e outra não fica abrindo à toa. E outra prática para você carregar, ó. Essa aqui também é uma, que ela também vai, quando nós vende ela vai com um saquinho dessa aqui, ó. Então, também, ó, você carrega, colocou dentro do bolso, não tem perigo de estar escorregando do bolso. Então, ela também é top. Agora, a número 4, hoje nós não tem dela pronta. A número 5 também não tem hoje pronta também, que tem também, viajou para sexta-feira e eu não fiz outras ainda. Essa é a número 6. Então, vamos apresentar ela aqui mais pertinho aqui, pessoal ver. Essa é a número 6. Ela é simples, mas é o seguinte, você pode trabalhar com testemunho nela, pode trabalhar com comando também com ela. E outra, ela é toda construída em cobre. Aqui, ó, você abre ela aqui, ó, coloca testemunho, tampa, a tampa de pressão, e os dois lados você coloca testemunho, e você pode trabalhar com ela tranquilo. Ah, obrigado, amigo, obrigado você. Mas a live ela fica gravada. Aí o pessoal que não conseguir ver hoje pode ver ela para na frente, depois ela vai para os vídeos também.
Daí um dia, 2 dias, ela vai para o vídeo. Então, essa que nós estamos falando, essa que é a número 6, ela é muito em conta. O preço dela é muito baixo, baixinho, baixinho. Como se diz, a pessoa, por exemplo, pode comprar essa aqui primeiro, depois, mais para frente, daí alguns meses para frente, ou ano, você fala, Samuel, eu quero trocar. Mesmo preço que ele pagou nessa, nós pega na troca da outra. Então, para ele treinar seria ótimo, que ele já começa a treinar com essa. Aí depois que ele pegou essa, que é a 6, ela é um pouco, ela é simples. Você vai olhar, ela é simples, mas é bonita. É bem feita, bem arrumadinha. Então é ajeitado de você trabalhar com ela também. Agora, vamos supor, mais para frente quer trocar numa dessa número 2. Então é só pagar a diferença da 2. Aí ele leva a 2. Aí ele vai ficar com um par de variônica que é para sempre. Porque essa 2 e a 3 é um par de variônica para sempre. Agora nós temos uma aqui, essa aqui é uma antena especial. Bom, peraí, acho que eu peguei a antena errada aqui. Peguei sim. É essa aqui, ó, que é a especial, que ela é uma só. Essa aqui ela é uma só, essa aqui gira. Essa gira, essa é rolamentada, ela é toda latão, você pode trabalhar com comando e pode trabalhar com testemunho nela. Essa é muito especial, ela. Essa, por exemplo, eu vou tirar a parte de cima dela primeiro, vocês verem o rolamento dela. Essa é rolamentada. Ela tem um rolamento de rolamento, que é de aço, e tem um rolamento acima. Então aqui você coloca ela aqui em cima, fechou, ela está fechada. Outra coisa, você quer pôr testemunho por onde eu abrir? Pode. Você quer colocar também por aqui? Ó? Pode também. Então, há 2 lugares para você colocar testemunho, ou por aqui ou por lá. Eu acho melhor pôr por aqui, porque você não ficar abrindo ali toda hora também. Mas é aqui, por exemplo, você precisa fazer uma limpeza, você abre ela. Essa é uma só, também tem um preço muito bom ela também. Essa quem caça com detector de disco, ela é muito boa. Agora, esta é a carro-chefe nossa que nós mais vende a 2. Mas essa aqui, ó, ela tá vendendo bem ela, mas bem mesmo. Daqui um pouco ela vai ser a que mais vai vender nossa, vai ser essa. Então ela pode ser a que mais vai vender. Tanto ela como a 4 também vende bem. Mas essa aqui eu acho que ela vai assumir, assim, questão de quantidade, essa aqui eu acho que logo assume a dianteira. Nós já estamos aí com 22 minutos, hoje é domingo, hoje pode ser que nós vamos ficar com a live aí mais e curta um pouco. Esperar o pessoal fazer mais alguma pergunta. O pêndulo também hoje nós não tem pronto, estamos fazendo. Tá até aqui, ó. Ainda não coloquei a corrente nele, mas é um pêndulo especial também. Você pode trabalhar com testemunho e trabalhar no campo. Pode colocar ouro, diamante ou outras coisas também. Você pode trabalhar também em cima do gráfico, em cima da mesa, em cima do celular. Outra, tem um tamanho razoável, tem mais comprido que meus 4 dedos, dá quase 10 centímetros. Tem o peso regulado para você trabalhar no campo e trabalhar na mesa, porque se ele for muito pesado, você não consegue na mesa. Se ele for muito leve, você não consegue no campo. Então, o peso dele, a corrente, fica em torno de 100 gramas. Então, é um peso já regulado para conseguir trabalhar nos dois. Porque se ele for muito leve, se você estiver no campo, tiver um pouquinho de vento, você não consegue trabalhar, por isso que ele não pode ser levinho. Então, o pêndulo ele tem que ter um certo peso para poder trabalhar lá no campo.
E se não estiver ventando, melhor ainda. Mas se tiver com um pouquinho de vento, você vai conseguir trabalhar com ele também. E o pessoal que tiver interesse, a descrição fica embaixo do vídeo. E esse par de variônica que está aqui amanhã viaja. Esse aqui é viagem para o Goiás amanhã. Vai lá para o nosso amigo lá que já adquiriu ela. Então ela já foi feita para ele. Mas amanhã, até amanhã, depois da manhã também, já tem mais pronta também, que vai viajar também. Mas essa aqui já ficou pronta meio rápida aí, porque vai viajar amanhã. E tem dessas outras também que viaja amanhã também. E lembrando, pessoal, que essa 2 aqui, ela não farta muito para terminar ela assim. Mas alguns pares de vara que vender aí, pode ser que eu não vou fabricar essa 2 mais. Porque essa ela tem uma edição dela. E ela vai completar essa quantidade que a gente pensou de fazer dela. Então ela é muito especial demais, mas muito especial mesmo. Agora, depois, porque agora praticamente eu já estou pegando ela quase só de encomenda mesmo, somente quase encomenda. O cara, por exemplo, se ele compra na segunda-feira, até na quarta-feira, máximo quinta-feira já viaja com ele, eu faço uma coisa. Mas depois que completar essa quantidade também que a gente baseou em fazer, pode ser que eu não vou fazer elas também mais. Aí eu vou fazer essa outra de cobre, eu tenho uma outra de latão também, que é a 5. Aquela telescópio também ainda tem um pouco de antena ainda também, que eu vou fazer mais um pouco também, depois também não faz mais também, porque não acha mais antena para fazer ela. Então ela não é nem questão de quantidade limitada, é questão de não acha mais antena para fazer. Nem no Brasil, nem lugar nenhum fora do Brasil. Porque essas antenas têm 40 anos. O que eu achei de estoque delas, eu comprei. Comprei porque eu precisava dessas antenas. Que essas antenas eram umas antenas especiais que saíram na época. E pode ser que tenha alguém que tenha elas guardadas aí, às vezes tem estoque antigo guardado, mas é difícil você descobrir quem tem. Quando a gente descobre, a gente compra. Se quiser 10, compra. Se quiser 20, a gente compra. Quando eu comprei as primeiras, eu cheguei a pagar R$ 15 cada antena. As últimas que eu comprei, eu paguei 50 cada um. E se eu achar ainda, ainda pago a 100 cada um. Quer dizer, o problema não é questão de dinheiro, é questão que não acha. Então, essa número 3 é outra também muito especial demais. É muito. Ela é uma antena para pessoa que é exigente, que é uma coisa mesmo boa. Tanto ela como a 2. Por exemplo, ele pega, ajeitar aqui, põe lá no porta-luva do carro, e tá lá belezinha, bonitinha. Não, vamos aguardar o pessoal fazer mais alguma pergunta. Nós estamos com 5 pessoas na live. Se tiver mais algum aí que quiser fazer mais uma pergunta aí, fica à vontade. Se achar que não funciona, que isso aqui é um truque, é uma marmelada, é simples, é só pegar e fazer uns testes. A pessoa pode entrar, ligar para mim e falar assim, Maurício, olha, eu estou ligando. É o seguinte, eu não acredito nesses negócios. Mas o senhor falou que eu podia ligar, que o senhor ia me explicar para mim fazer uns testes. Pode ligar, pode entrar no Zap. Só não liga direto, porque direto é difícil. Entra no Zap, fala assim, Maurício, eu entrei aqui no Zap, eu não estou interessado em comprar, não. Eu quero que o senhor me fale aí para mim e fazendo uns testes aqui para me tirar algumas dúvidas aqui, porque eu não acredito muito nessas coisas. Então, para mim não custa nada. Às vezes eu atraso um pouquinho para responder, mas eu respondo. No Zap, não deixo ninguém sem responder. Apesar que eu tenho muita gente no Zap,
Eu estou com quase umas 3.000 pessoas no Zap. Os dois celulares tá bufando. Mas a gente responde. Outra, a gente tem interesse de vender? Tem. Mas tem interesse de ensinar também. Por quê? Porque amanhã ou depois, a pessoa que aprendeu vai ensinar outros. Outras pessoas também vão aprender. Porque a gente não vai viver para sempre. Nem eu mesmo, que já lá vou lá para casa de 70, vou viver muito tempo. Então, as pessoas que aprendem, que tem um bom treinamento, que treina direitinho, que faz direitinho, que tem uma boa radiestesia, essas pessoas vão ensinar depois também. Depois eles também podem ensinar. Então, isso é importante. Agora, às vezes muita gente fala, não, seu Maurício fala isso porque ele quer vender. Não é tanto que eu quero vender. Eu quero vender, mas dentro do possível. E dentro das pessoas que têm interesse em comprar, têm interesse em aprender, têm interesse em treinar. Porque não adianta eu vender se a pessoa não vai aprender nada com ela. Não vai servir para nada. Agora, uma coisa eu sempre falo. Depois que a pessoa tiver um certo treinamento com as variônicas, ele não larga mais ela para nada. Não. Ele vai sair de viagem, ele consulta ela, ele vai fazer um negócio, ele consulta com as variônicas. Variônica, eu estou saindo de viagem, eu vou em tal cidade. Se a minha viagem for correr tudo bem, você cruza no terceiro passo, ele dá 3 passos. Ela cruzou porque a viagem dele vai correr bem. Se ela não cruzar, e a viagem dele não vai correr tudo bem. O negócio é a mesma coisa. Os negócios é a mesma coisa. Vai onde? Eu estou fazendo um negócio assim com fulano e tal. E fala do que você está vendendo para ele. Eu estou vendendo meu carro para ele. Ele vai ficar me devendo dinheiro. Se for correr tudo bem, que ele for me pagar tudo certinho no final, você cruza no terceiro passo. Se ele for me enrolar, você não cruza. Se ela não cruzar, porque ele vai te enrolar. Se ela cruzar, porque vai correr tudo bem, ele vai te pagar direitinho. Então, depois que o cara tem um certo treinamento com ela, ele não larga mais ela. Então, ela vai fazer parte do dia a dia da pessoa. Outra coisa, as pessoas, mesmo sendo ignorante, quando ele pega um par de variônica e ele começa a treinar, ele começa a mudar. Ele começa a ser uma pessoa positiva, uma pessoa boa. Ele começa a aprender que as coisas não é bem do jeito que ele pensava que era. Às vezes a pessoa até compra de curiosidade. A pessoa, não, vamos comprar esse negócio aí de curiosidade, vamos ver se isso aí funciona. Aí, né, eu teve um testemunho de um rapaz que comprou um par de variônica, não sei se foi no Pará, ou no Pará ou em Roraima, um negócio assim. Eu não foi em Pará. Ele comprou um par de variônica e ele estava noivo para casar. Ele falou, eu vou ver se essas variônicas, como o Maurício fala que ela confirma certas coisas. Ele falou, pegou para a variônica, meu casamento vai dar tudo certo, eu vou casar no dia tal, se eu for casar certinho, vai dar tudo certo, você cruza no terceiro passo, você não tem um cruzo. Ele deu 3 passos, a variônica não cruzou. Ele já ficou meio desconfiado da mão. Ele falou, será que eu não vou casar? Aí, ele falou, bom, acreditar eu acredito e não acredito. Ele ficou naquela, nem acreditava e nem desacreditava. Aí ele voltou para trás lá e falou, vou dar outro comando para essas variônicas. Pegou as variônicas na mão, colocou elas na mão, pôs na posição. Falou, variônica, se a minha noiva estiver me traindo com outro homem, você cruza no terceiro passo. Se ela não tiver, você não cruza. Deu 3 passos, a variônica, pá, cruzou. Ele falou, pá, agora que lascou mesmo. Eu não vou casar e a minha noiva está me traindo com outro. Pegou as variônicas e pinchou lá na parede. Essa porcaria não serve para nada. 3 dias depois, a noiva dele chegou e falou, está desmanchado nosso casamento, eu tenho outra pessoa e eu não quero ser mais. O cara ligou para mim desesperado.
Ô, São Maurício, ó, eu fiz os testes antes, eu já sabia, só que eu joguei até as varas fora. E, e agora eu peguei as par de vara lá e elas não aceitam meu comando mais. Eu falei, é claro que elas não aceitam teu comando mais, você jogou elas fora. Eu falei, mas é simples. Pega ela, lava elas, lava elas bem lavadinhas na água corrente. Depois que ela secar, você passa o bombril, deixa elas bem iluminando. E coloque elas na posição variônica. Eu peço desculpa do que eu fiz. Se você me desculpar, você cruza no terceiro passo. Se você não desculpar, você não cruza. Aí ele fez o que eu falei para ele, no terceiro passo as varas cruzou. Daquela hora em diante as varas começaram a obedecer ele de boa. Agora, isso é porque ele não acreditava muito. Para ele era uma coisa boba, uma besteira. Mas o casamento dele não saiu e ele já era chifrudo já bem antes. Então, as coisas é meio complicadas. Por isso que eu falo, olha, variônica, depois que a pessoa treina, ela tem muitas coisas que pode ser feita. Ô José Xavier, bem-vindo à live. Tenha uma boa noite, seu José. Obrigado pelo like. Deus abençoe. Então, elas têm muitas coisas que você pode fazer com ela. Agora, sempre existe os dois lados da moeda, né? Elas também podem fazer coisa ruim com ela. E pode fazer as coisas boas. Agora vamos conversar aqui com o seu José. O seu José acabou de comprar e está treinando. Então, a variônica para treinar, principalmente assim no começo, você está com as variônicas dentro aqui. Eu estou aqui com ela aqui, ó. Vou para a variônica. Se eu tiver numa live, eu quero que você cruze. Aí, ó, não esperou nem eu acabar de falar e cruzou. E outra, nem mexi a mão, nem nada. Agora é o seguinte, você está sentado na cadeira, você fala, variônica, indica a direção que está minha esposa. Não precisa nem dos 3 passos. Você só fala para ela, variônica, indica a direção que está minha esposa. Aqui, ó. Eu falei para ela indicou a direção que está minha esposa. Minha esposa está nessa reta, mais ou menos uns 6 quilômetros de distância, aonde ela mostrou. Agora, se a minha esposa estivesse para cá, ela virava para cá, mas não está, ela está justamente na direção que ela virou, porque ela foi na igreja. Então, por exemplo, treinar com as variônicas, você pode estar sentado dentro do seu escritório, igual eu estou aqui, ó. Aqui eu faço um monte de perguntas para ela sem sair do lugar. Outra coisa, não cruzar os pés quando você fizer pergunta. Porque se você cruzar os pés, você está fechando o positivo para o negativo. Então, é sempre manter os pés um ao lado do outro. Então, é muito importante. Outra coisa, celular. Por exemplo, eu estou olhando ali. É que nem vamos supor o São José ali, ó. A variônica. Se o São José tiver com alguma enfermidade, eu quero que você cruze. Aí, agora cruzou. Porque se ele não tivesse, ela não cruzava. Simplesmente olhando pelo nome dele lá e perguntando. Então, as variônicas, ela tem uma série de coisas. Por exemplo, às vezes eu tenho uma foto de uma pessoa, assim, você consegue saber as coisas. Então, é muita coisa que você consegue fazer com ela. Como a gente mesmo diz, que é por 1 milhão de coisas. Tem coisa que nós nem sonhamos. E lembrando, pessoal, que as primeiras variônicas no mundo foi feito de osso humano. Era um pedaço de costela e era um pedaço da costela e uma parte de canela. Era duas partes de canela e duas de costela.
O cara lavrou uma costela e furou o osso até que ele ficou girando em cima do osso para ele manobrar ela. Isso já há 9.000 anos. E depois disso para cá, muitas coisas foi feito de variônica, de tudo enquanto é coisa. Ô, Sadão, bem-vindo à live. Tá achando muito diamante aí para essa região? Ô, Sadão, esqueci de dar uma boa noite, velho. Boa noite, que Deus abençoe. O... Então, outra, falar sobre outras coisas. Quando a pessoa usa muitas variônicas e ele treina muito com ela, ela passa a ser uma ferramenta do dia a dia dele. A energia dele é uma energia boa. Ele tem uma boa energia, ele passa a ter conhecimento das coisas, porque ele fica curioso, ele quer saber de coisa. Outra, às vezes tem coisa que você descobre com ela, mas você não pode falar, você tem que ficar quieto. Mas que ela leva a pessoa a um conhecimento bem grande dela. Erva medicinal, uma série de coisas. Remédio. Você está tomando aí uma renca de remédio, você coloca lá 4, 5, 6 remédios em cima da mesa. Marione, que esse remédio está me fazendo bem ou está me fazendo mal? Se estiver fazendo mal, você cruza. Se estiver fazendo bem, você não cruza. Se ela cruzar em cima dele, porque está fazendo mal, você pode parar com ele. Aquele que estiver fazendo bem para você, ela vai cruzar em cima. Mas a gente, a gente fala aí que é o seguinte, no futuro não vai ter muita gente para ensinar. Não vai. Porque já não tem. E pode ser que daqui mais alguns anos não tem praticamente quase ninguém. É por isso que eu falo, é muito importante que a pessoa aprenda agora para que ele possa ensinar no futuro. Do jeito que eu aprendi, a mesma coisa que quem me ensinou falou para mim foi a mesma coisa. O São Maurício aprende, que no futuro não vai ter quem vai ensinar. Mas foi dito e feito. Se eu não aprendo com ele, eu não ia aprender com ninguém. Porque eu não vejo ninguém ensinando o que eu ensino. E é por isso que tem muitas pessoas que duvidam demais da conta. Eu não posso tirar a razão deles. Por quê? Porque eles falam, mas só tem um cara que ensina, não tem mais ninguém. Será que isso é verdadeiro? Será que isso funciona? Então, aí fica a questão. Só que eu já ensinei muitas pessoas. Eu tenho aí umas par de pessoas que conseguiu fazer o treinamento e fez o treinamento para valer. E hoje eles usam ela 24 horas. Eles estão com ela todo dia. Por quê? Porque ela passou a ser parte de. Porque quando você, por exemplo, você vai numa viagem, você dá um comando para ela do futuro, não é que ela vai te dar 100% do futuro, mas pelo menos 70, 80% ela vai. Então, se ela dá que você vai fazer uma viagem que não vai correr bem naquela hora que você vai sair, é porque alguma coisa vai acontecer. Então, tem 80% de chance de acontecer. Você não vai querer arriscar por causa de 20%. Então, você espera lá um pouco, uma meia hora, 40 minutos, uma hora, faz o comando de novo. Se o caminho estiver aberto, você vai embora. Agora,
Uma transferência, por exemplo, você vai fazer uma transferência de energia. Se você tiver uma boa energia, a pessoa que vai receber aquela energia, ela vai agir naquela pessoa que vai receber, o organismo daquela pessoa vai conseguir reagir, e aquela pessoa pode ficar curada. Mas isso depende muito de quem vai fazer a transferência e da pessoa que vai receber essa transferência. Sadão, a área de conflito, ou é chamada área de... É três nomes que tem aí: área de conflito, área de minério e área de rejeito. É tudo uma coisa só. Essa área de rejeito que a gente chama é onde a terra escorreu e formou uma baixada. Ela foi escorrendo, escorrendo, parou um pouco pro alto, numa camada. Conforme chove, ela vai descendo mais para baixo. Ali vai formando as áreas. Naquelas áreas tem a parte, uma área que é água. É onde tem uma faixa que é água. A outra faixa é a área que tem minério. Agora, vamos dizer o seguinte: não é que a área onde tem água não tem minério, tem sim. Só que a energia telúrica da água não deixa a energia daquele minério subir. Ela fica abafada. Só sobe da água. E aonde é a área que é o rejeito mesmo de minério, que não está água, a energia dos minérios sobe. Então você consegue captar isso. E aonde está o minério que está junto com a água, você não consegue captar a energia do minério. Você só consegue da água. Então essa é uma parte para a pessoa treinar bem. Por exemplo, ele quer ser um bom marcador de poço, ele quer ser um bom marcador de poço artesiano, ele começa a entender dessas áreas. Porque eu já vi marcador de poço chegar num lugar de entrar dentro de uma área de minério e falar: bicho, aqui é um bacião de água aqui embaixo, ó. Aqui, bicho, aqui a forquilha desceu que nem sobe. Tô andando já faz 10 metros aqui e ela nem sobe. Bicho, desceu, mas desceu mesmo. Até torceu o cor da mão. E não tinha nada de água lá. Furaram mais de 20 metros lá para furar um poço lá raso e não achou água nenhuma. Por quê? Porque não era é uma área que ela é minério. Pode até ter água assim embaixo dela, mas depois de 150, 200, 250 metros abaixo. E outra, e se você acertar o veio lá embaixo, você não acertar mais nem com 1000 metros, você vai acertar a água. Agora, então o marcador de poço, ele precisa entender dessa área aí. Enquanto ele não entender dessa área aí, ele está sujeito a poço seco. Isso aí, tem gente que fica bravo de eu falar: não, mas toda a vida eu marquei com porquê, toda a vida deu certo. Deu certo nada, tem muita gente mentirosa. Já marcou um punhado seco, mas quando chega na hora de falar, fala que marcou tudo com água. A verdade eles não falam. Um cara lá mesmo, o pé da Bahia lá mesmo, eu nunca marquei um poço seco, sempre marquei poço. Eu podia ter desmentido ele, mas eu achei que não compensava. Deixa ele ficar com o pensamento dele. Mas agora, que tem gente que aprendeu errado, vai continuar errado, isso aí vai ter muito. Daqui 100 anos ainda tem. Agora, eu queria ver a coisa mudar para marcador de poço, que cobra aí 500, R$1.000 cada poço para marcar, é se eles tivessem que garantir. Se não desse água, eles pagassem o horário da máquina. Aí eu queria ver esses marcadores de forquilha, esses marcadorzinhos aí de meia bota. Aí eu queria ver eles marcar poço. Se eles não têm confiança nem neles, como é que eles iam marcar poço? Sei lá, caramba, se eu marcar esse poço errado que der seco, eu vou ter que pagar aí 10 mil, 12 mil de máquina. Porque quando você cobra para fazer uma coisa, você tem que garantir o que você faz. O cobrador de poço não pode cobrar nada, zero. Ele vai, marca e é de graça. Aí sim, ele não pode cobrar nada, ele também não garante nada.
Mas a partir da hora que você cobra para marcar um posto, você tem que garantir o que você faz. Então, isso aí é uma coisa muito errada. Então, esses marcadores de posto não garantem porque eles não garantem o que faz. Eles não têm certeza do que eles fazem. Agora, se eles tivessem certeza de onde está o trem, certo? Eles teriam certeza de garantir. Ah, não, eu marco o posto aí e garanto que vai dar água. Se não der água, eu pago o horário da máquina. Pô, teria muita gente que, em vez de pagar R$ 1.000, pagava 2, 3 mil pro cara. Falei, não, esse cara tem que ganhar, porque ele garante o posto. Agora, não é nada, você vai lá, cobra R$ 1.000, não garante nada, dá um posto seco. Acabou que perde lá 8, 10, 15 mil de horário para furar o artesiano, mas não dá nada lá. O outra hora ele até desanima de furar outro, marca outro lugar, dá outro seco, depois marca outro, às vezes terceiro já acerta. Já vi acontecer isso. Então, os marcadores de água aí, prestar atenção, porque a pessoa, todo o dinheiro para todo mundo é difícil de ganhar. Então, quando você vai marcar um poço, capricha. Faz o melhor que você puder, porque aquela pessoa vai gastar dinheiro. Não é a pessoa pegar uma forquilha aí e achar que ele é marcador de poço. E não é. Isso eu só falei para um cara lá, falei, vai lá dentro do rio, lá e marca o poço lá dentro do rio com a tua forquilha. Se você marcar, você manda o vídeo para mim ver você marcando. Até hoje ele não mandou esse vídeo para mim. Bom, gente, a conversa tá boa, mas nós estamos chegando aí meio perto. Ô, Diego, bem-vindo à live. Diego Braga, boa noite, bem-vindo à live. Então, a gente não está falando mal de marcador nenhum. Então, para mim, todos eles, cada um tem seus problemas, cada um resolve do jeito que pode. Agora, da pessoa aprender a separar as áreas, entre áreas, onde é um lugar de água, um lugar que é um lugar de minério, isso é importante. Outra coisa, a serra é do mesmo jeito que a baixada. Lá no norte da serra tem os veios, área de minério, área de água. Você pode ver que tem serra que nasce a água lá em cima, lá vai no topo dela. Então, não tem lugar para o veio estar. Você pode estar no arco da serra, no meio da serra, no pé da serra, na grota. Então, não tem lugar para ele estar. Aonde ele está, ele está. Aonde ele está é porque a força da água em cima fez ele vir abrindo para cima. Depois que ele abriu até um certo lugar, ele achou outro lugar para ir descendo e foi descendo de novo. Foi tornou subir no outro lugar. É assim que funciona. E é assim que é. Agora, os caras estudados não pensam nisso também, não. Os caras estudados que marcam poço são os que mais erram. Eles são os mais ruins para marcar. Porque eles, além de não ter conhecimento, eles acreditam naquele equipamento deles cheio de fios lá, cheio de coisa lá, que não resolve nada. E cheio de fala, não, aqui cruzou para cá, ali cruzou para lá, cruzou coisa nenhuma. Eles não sabem nada, não sabem nem o que faz. Então, os estudados são os piores. Bom, nós estamos quase chegando ao término dessa live. Se o pessoal tiver alguma pergunta para fazer, não passa à vontade, não. Faz a pergunta aí e nós vai respondendo aí. Agora eu estou começando a fazer um treinamento aí para fazer os vídeos sozinho. E não está nada fácil. Mas a gente vai tentar. A gente vai tentar fazer sozinho. Colocar um tripé numa distância, tentar fazer os vídeos mais ou menos 5, 6 metros, 8 metros perto. Porque depois nós perdemos o parceiro, aí ficou difícil. Porque o parceiro acompanhava gravando e nós gravava direto.
Agora vai ficar um pouco mais difícil. E até achar um parceiro também, assim, que vai ajudar a gente a gravar, não é fácil, né? Porque não ganha nada, né? E às vezes não tem interesse em aprender, então fica difícil. Mas eu tenho muito vídeo. Eu tenho vídeo demais da conta. Eu já ultrapassei bem já passei dos 4.000 vídeos lá. Eu acho que não vai demorar muito, tá com uns 4 e tanto. Então é muito vídeo. Se a pessoa for ver aí se ele for ver um vídeo por dia dos meus vídeos, ele vai ficar mais de 10 anos assistindo o vídeo todo dia. É, porque ele vai assistir 365 vídeos por ano. Tem mais de 4.000. Então 10 vezes 360, ele dá 3.650. Ele vai ficar nada aí, de 10 a 15 anos assistindo um vídeo todo dia mesmo. Então, quer dizer, aí também, tudo que eu tenho nos vídeos, praticamente é tudo que teria para ensinar. Agora, as lives, os vídeos que a gente vem fazendo agora, a gente vem retificando. Por exemplo, eu quero fazer um vídeo sobre fundura de novo, quero fazer outro vídeo sobre a forquilha de novo, um vídeo novo. Só que agora eu estou com as dificuldades para fazer sozinho, mas eu vou tentar fazer sozinho, depois eu vou ver como é que vai ficar, se vai para o canal ou não vai. Aí eu quero fazer uns vídeos, mas é todo vídeo que eu vou retificar as coisas. É fundura, prestar atenção na fundura, por exemplo, dar o comando para fundura. E já tem vídeo já fazendo isso, tem uns par deles fazendo isso. Mas eu quero mostrar também que há a possibilidade da pessoa acertar essa fundura. Outra coisa também, o pessoal que compra as Orion, que eu sempre falo, se tiver alguma dificuldade, entra no Zap, fala comigo, ou liga para mim no Zap. Se eu não atender naquela hora, mas daí a pouco eu estou retornando. Então, porque a questão da gente também não é só vender. E a gente também precisa explicar a pessoa também que porque treina certinho e vai continuando certinho. Porque, por exemplo, eu vejo muito equipamento aí que o pessoal vende, mas eles não ensinam a usar. Por exemplo, aquele detector de diamante mesmo, lá que eles vendem, lá baratinho. Eles vendem, mas não ensinam ninguém a usar. O cara compra e ele não. Ele pega qualquer cascaio lá, passa diamante. Ele não sabe usar. Aí fica um negócio difícil. Como se diz, eles venderam, você comprou, eles não querem nem saber. Você vai achar um lugar e testar um diamante verdadeiro, né? Não é um erro. E detector também, eu vejo um pessoal vendendo uns detectores aí também que eu vi um cara vender um esses dias pro rapaz lá e falou, não, isso aí você pode trabalhar com comando com ele. Aí o rapaz perguntou para ele, mas como é que treina esse comando? Ele falou, não, entra no canal do São Maurício, lá que o São Maurício ensina tudo. Quer dizer, ele vende, não sabe ensinar e tem que usar meu canal para ensinar para o outro. Que não tem problema nenhum, o outro pode aprender com o meu canal aí, e que Deus abençoe ele também. E outra coisa, o sol nasceu para nós todos. Deus deixou riqueza para nós tudo. Então não deixou só para mim, deixou para todo mundo. Então eu quero que Deus abençoe ele, que ele consiga aprender, consiga trabalhar. Espero que essas variônicas que ele comprou seja boa, seja um material bom, porque eu também não vi ela de jeito. Então é assim que as coisas vão. Não adianta, por exemplo, eu querer só eu vender. Não. A pessoa pode ver aí nos vídeos, ele mesmo pode tentar fazer as dele, ele mesmo pode ir pegando um jeito. Agora, especial, as variônicas que eu tenho especial, essas são especial, é a 2 e a 3. Essas não tem. A 2 e a 3 não tem quem fabrica ela, só eu fabrico.
Pode pegar qualquer cientista aí que não vai fabricar ela, mas nem que expor ela, derreter ela e tentar copiar, eles não conseguem copiar ela. Isso eu falo mesmo, batido. Principalmente a 2. Porque esse material da empunhadeira é nós que funde ele. E eu melhoro esse material. Não, esse aí ninguém vai aprender a fazer. É por isso que eu falo, essa 2, quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter. Talvez seja daqui a alguns anos, 500 anos, 200 anos, 100 anos. Talvez alguém faça. É por isso que ela é uma edição limitada. Ela não, ela não veio para ser feita quantas você quer. Não é quantas eu quero, vou fazer. É quantas eu posso fazer. E ela está chegando no fim, ela vai completar 1.000 unidades. Agora, vocês param e pensam, só pensa. 1.000 unidades delas feitas. O preço delas é acima de R$ 1.000. Então vocês calculam. Isso só dá 2. Não estou falando a 3, né? Só dá 2. Agora, se vai juntar a 3, a 4, a 5, a 6, a 1. Então, é que nem o rapaz falou no meu vídeo lá, no comentário. O São Maurício deve ser rico, porque ele fala tanto de variônica, se ele usa as variônicas para caçar ouro, ele está rico. Então eu também falo outra coisa. Não é só ouro e diamante que deixa ser rico. Tem tanta coisa que deixa ser rico. A primeira coisa para deixar você rico é você aprender a valorizar R$ 1. O dia que você aprender a valorizar R$ 1, você começa a preparar para ser rico. Mas enquanto você achar que R$ 1 não vale nada, você nunca vai ser rico. Você pode ter variônicas, o seu sogro, tua sogra pode deixar 1 milhão para você que você quer, vai gastar tudo, você vai ficar de zero de volta. Então não adianta. Enquanto você não aprende a valorizar R$ 1, você não está começando a se preparar para ser rico. E essas coisas não ensinam em escola nenhuma. Não tem escola de economia, não tem lugar nenhum que ensina isso. Que a primeira coisa na economia que você tem que saber é valorizar teu dinheiro. Saber comprar, saber vender, saber o que você compra, se tem utilidade ou não. Deixar de estar com o olho grande nas coisas dos outros. Estar de olho nas tuas. Você tem que estar de olho nas tuas coisas, para que elas cresçam. Agora, se você está de olho nas coisas dos outros, é uma coisa, você tem um porco no chiqueiro, mas você está de olho no porco lá do vizinho. Então quer dizer que o do vizinho vai engordar, o teu não vai, o teu já vai ficar passando fome. Então aprenda a valorizar R$ 1, que é com R$ 1 que você chega a 1 milhão, e é com 1 milhão que você chega a 1 trilhão. Sem R$ 1 você não chega a lugar nenhum. Nós estamos chegando perto de encerrar a live. Hoje, muitos comentários, muitas coisas. Estamos aí esperando mais alguma pergunta. Agora, voltando aqui numa pergunta aqui do Adão. Adão, aonde é uma área de rejeito, ou área de conflito, ou área de minério, que é uma coisa só, os 3 nomes é um só. Às vezes a pessoa conhece por um nome, o outro por outro. Tem mais de 100 tipos de minério dentro dessa área. Tem uns 40 e poucos que é mais conhecido, tem uns outros 60 que já é menos conhecido. Só, para você aprender a conhecer esses minérios, você precisa estudar um pouco.
sem estudar um pouco, você não conhece esses minérios. Aí você precisa fazer um pouco de faculdade, de enologia, ter um pouco de estudo. Ou comprar uns livros bons que ensinam, que explicam sobre essas áreas. Senão você não consegue. Eu tenho vídeo meu aí no canal. Eu fiz até 20 e poucos tipos de minério que eu achei que estava bom. Falei, se a pessoa tiver um conhecimento, pelo menos desses 20 e poucos, já está bom, já está de grande coisa. Mas, agora, o mais importante, por exemplo, para as variônicas, é você saber, por exemplo, uma meia dúzia deles. É ouro, diamante, rubim, urânio, prata, nióbio. É uma meia dúzia já está de bom tamanho. Se você chegar dentro de uma área de minério, qualquer um desses seis que tem, já tem alguma coisa boa. Agora o resto é tudo coisa meio sem valor também. É mais para conhecimento do que para valor. Quer dizer, um valor para conhecimento, mas assim, valor monetário não é pouco, as outras coisas que tem. Por exemplo, o quarto que está ali, lá não vai ter que juntar um caminhão para vender de caminhão fechado, vender para Cascai. Mas uma meia dúzia de coisas aí já tem uns valores, já é conforme o lugar, conforme o tanto, já é uma mineradora, já dá para você abrir um serviço. É, turmalina azul, turmalina verde, turmalina preta. Então vamos pegar aí 10 itens dos que tem mais valor. Então esses 10 itens você guarda de cor, então você não precisa fazer um estudo para saber. Agora, para você aprender mesmo tudo qual é o mineral que está ali, aí você precisa estudar um pouco. Bom dia, bem-vindo à live, boa noite. Bom dia, se tiver alguma pergunta aí, pode fazer. Porque é que nem nós estávamos falando lá no anterior. Hoje tem muitas pessoas que eles não acreditam. Eles acham que é tudo besteira. Eles acham que fazer uma casa, botar uma cama para dormir em cima do veio de água é bom. Para eles tudo é bom. Então, hoje muita coisa mudou, muitas coisas estão mudadas. E outra coisa, a maioria do povo hoje não preocupa com a vida do outro, não. Quer mais é que a vida do outro se dana. Porque, na verdade, as pessoas não preocupam com isso. Ele acha que, não, que uma cama em cima de veio d'água, faz mal nenhum, não. Rapaz, se tiver um veio d'água, nem cachorro dorme em cima. Agora o ser humano tem que dormir. Agora, a maioria desse pessoal aí, que é estudado aí, você falar isso pra ele, fala, é lá, isso aí não existe, não. Não existe porque o que eles aprenderam está nos livros, e nos livros põe o pesquisa. Outra, você planta uma roça de milho, arroz, o lugar que tem os veios d'água, a roça fica amarela. Você vê que o mesmo adubo que você põe em todos os lugares, você põe lá amarelou. Você vai ter que reforçar adubo ali para frente para ver se dá mais uma ribada. Então é simples você saber o lugar que está a área mesmo, a área brava de água, veio de água. A pessoa que dorme em cima de veio de água, ele não descansa, ele amanhece cansado, como se ele tivesse trabalhado a noite inteira também. Amanhece com dor de cabeça, amanhece indisposto, nervoso. Tudo isso porque está dormindo em cima de um veio de água já faz tempo.
Criança que dorme em cima desses veios de água, cresce revoltada, não estuda direito, não aprende direito, chega na escola, vai dormir porque não dormiu de noite direito. É uma pessoa, é uma criança doente, está sempre no médico, não acha nada, sai do médico, dá uma melhorada, volta de volta. Então, tudo culpa de uma coisa à toa. Agora, o cara que, quando ele, por exemplo, o cara que ele é muito estudado, ele fala, se a energia da água fizesse mal, mas não bebia água. Só que ele não sabe que o nosso corpo regula o tanto de energia que nós precisamos, e o que ele não precisa, ele dispensa. É dispensado. Não é toda a água que nós bebemos que o nosso corpo usa a energia dela. É a mesma coisa a comida, não é toda a comida que nós comemos, o nosso corpo usa a vitamina dela. Tem coisa que nós comemos que ele nem usa, que já está normal, já está carregado, já está o suficiente. A hora que ele precisa, ele retira de volta. E outra, muitas vitaminas que nós precisamos, às vezes nós não alimentamos aqueles alimentos que tem, fica infarta. A energia da água é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, tudo tem a quantidade. Né? Antigamente, há alguns anos atrás, ninguém fazia uma. Quando eles iam marcar uma casa, um radiestesista ia lá primeiro para saber aonde estavam os pontos de água. Porque aqueles pontos de água eles não iam fazer quarto em. Você vai ver que muitos países ainda usam isso aí. O outro, a radiestesia na Alemanha é currículo escolar, está na escola, é matéria escolar. O Brasil nunca ensinou nada para ninguém, nunca passou nada na escola. Quanto mais analfabeto você ficar na escola, melhor para o governo, porque o governo não quer ninguém muito estudado, não. Se todo mundo estudar, quem que vai trabalhar? O governo está enrolado. Então, as coisas são assim. Às vezes tem coisa que a gente desabafa aí um pouco, porque é muita gente com muita burrice. Com perdão da palavra, né? Porque desinformado, né? Agora, onde, Adão? Você pode usar à noite, de dia, com chuva, com sol, qualquer hora. Você pode usar ela na chuva, pode estar chovendo, você pode usar ela para você caçar ovo, caçar diamante, caçar o que quiser com ela, no meio da chuva. Então, nós já estamos, vai encerrar, mas estamos aí com bastante gente ainda na live. Aguardar mais uns minutinhos, se o pessoal tiver mais alguma pergunta para fazer. Então, se o pessoal tiver mais alguma pergunta aí, o Diego, se tiver na live ainda, tiver alguma pergunta aí para fazer, bom, pessoal,
Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aí, nós vamos encerrando. E outra, o pessoal que vê essa live aí, não esquecer de dar o like para ajudar nós aí, dar o joinha. Porque quando dá o joinha, o YouTube manda esse vídeo para mais gente. Senão ela fica parada aí também, fica aí, ninguém quase nem vê. Não é muito importante. Nós já estamos aí com 1h15. Amanhã nós temos um par de variônica aí que vai viajar para Goiás. E tem outra que vai também lá para o Amazonas. Tem uma número 2. O Sr. José Xavier, o senhor fez uma pergunta aqui, vamos lá. A, a formiga é o seguinte, ela chega até o lugar que está o ouro. Daquele lugar que tem ouro, elas fazem um formigueiro lá, elas tiram ouro para cima. Então, onde tem formigueiro, se tiver ouro, o formigueiro é um ótimo indicativo. Você pode dar um comando nas variônicas ali, se ela cruzar, você pode pegar um pouco daquela terra lá, levar numa lata, numa coisa, levar na verdurinha, na bateia, e batear para ver o que vai sobrar no final. Então, é um indicativo, sim. Por exemplo, umas regiões que tem por aí, eu não vou falar qual região, mas eles procuram muito formigueiro nessas regiões que tem muito ouro. Porque o formigueiro ele é ótimo. Porque se as formigas trouxeram uma quantidade boa de ouro para cima, significa que ali tem um veio bom de ouro. Então, é um indicativo muito bom. Agora, já o diamante não. O diamante, o indicativo dele é vulcão. Se tiver um vulcão por perto, aí a menos de 100, uns 100 quilômetros, tudo indica, porque o vulcão chega, jogar diamante pequeno até 200 quilômetros de distância. Mas os mais melhor mesmo tá por perto dele, que é os mais pesados. Agora, o melhor indicativo para diamante é o vulcão. Se tem um vulcão por perto, já é um indicativo muito bom. Você sabe que aquela área ali você já pode dar uns comandos para diamante, caçar com testemunho, caçar com comando. Quartzo, por exemplo, o quartzo, você achou turmalina preta no quartzo, é um indicativo que pode ter um arroto ali, que ferveu até em cima. Aquele lugar pode ter turmalina azul por baixo, ou pode ter turmalina azul já saindo quase em cima, verde. Então é muita coisa que, por exemplo, você achou a turmalina preta no quarto, isso é um indicativo bom para outras coisas também. Então isso é muito importante. Agora, essa região, por exemplo, Minas. Minas é um estado muito rico em minério. É difícil um lugar que você não acha alguma coisa. Às vezes não tem ouro, não tem diamante, mas tem outras qualidades de outros minérios. Então, Minas é rico em minério.
É que nem São Paulo, né? Aqui em São Paulo, a primeira mina de ouro que acho que fizeram mesmo foi lá em Guarulhos. A outra foi perto de Campinas, ali no meio, essa São Paulo e Campinas. Não é naquela pergunta do Sozé ali, Sozé, não é todo lugar que formigueiro tem ouro, não. É só lugar que tem ouro mesmo, porque onde tem ouro as furas, vai fazer a cama delas lá embaixo, então elas batem lá no meio de ouro. Então aquela terra que sai para cima, mas vai faísca de ouro também. Mas tem lugar que tem formigueiro que não tem nada, é só o formigueiro mesmo, só terra. Bom, gente, a conversa tá boa, mas eu vou agradecer a todo mundo. O Criador abençoe a todos, nós estejamos todos juntos na próxima live. Uma boa noite, Maurício Mococa. Opa!